Bom dia, pessoal. Nós hoje teremos mais uma aula falando sobre a poluição atmosférica, ou seja, onde a poluição atmosférica ela também contribui para a ocorrência de fenômenos que afetam o clima de todo o planeta, certo? Então nós vamos começando a falar sobre a poluição atmosférica que traz consequências sérias para o meio ambiente, ou seja, o lançamento de substâncias poluentes no ar, como poeira e gases tóxicos, eles podem torná-lo impróprio aos seres vivos. E nas cidades a poluição do ar é causada também pelo lançamento de gases tóxicos e outros resíduos na atmosfera, que são liberados principalmente por chaminés, isso das fábricas, escapamentos de veículos e também pela queima de resíduos domésticos e industriais, certo? Que são em depósitos de lixo. Ou seja, eu trouxe aqui para vocês, não sei desenhar, gente, por favor, mas eu apenas fiz uma pequena demonstração aí, quando nós formos falar mais à frente sobre a inversão térmica, certo? E continuando, e na zona rural, como essa poluição também ela é provocada, não é isso? Ela é provocada através da poluição do ar, que é causada principalmente pela emissão de agrotóxicos, que também são pulverizados nas lavouras por máquinas agrícolas e aviões, e pela queima também de matas, pastagens e lavoura. E o aumento da poluição atmosférica também ela tem gerado fenômenos prejudiciais à sociedade e ao meio ambiente. Então esses fenômenos podem afetar, isso podem ter efeitos diretos sobre o clima de um lugar, de uma região, ou ainda sobre o clima de todo o globo, certo? Então vamos conhecer alguns desses fenômenos, começando pela inversão térmica, que é um fenômeno atmosférico natural, e ela ocorre quando a camada de ar frio concentra-se próximo à superfície. Então ela é coberta por uma camada de ar quente. Então dessa forma o ar frio fica parado, não. O ar frio, fica parado, não, havendo então correntes de ventos em áreas muito poluídas, com a grande concentração de indústrias e veículos. A inversão térmica ela é intensificada em dias frios ou de inverno. Então esse fenômeno afeta a saúde de pessoas e dos animais, provocando então fadigas, doenças respiratórias como asma, bronquite, entre outros. Então eu trouxe para vocês aqui um pequeno desenho fazendo a demonstração. Aqui a foto 1. Aqui está demonstrando sem a inversão térmica. Essa foto mostra que os ventos eles são dispersados, ou seja, dispersam os gases e fuligem lançados pelas fábricas e pelos automóveis. E a segunda foto é o contrário, ó. A segunda foto ele mostra com a inversão térmica o que acontece. A poluição, em vez de subir, em vez da poluição ela subir, e ser levada pelo vento, o que é que acontece? Ela permanece próxima à superfície, gerando então problemas de saúde nos habitantes da sociedade. E os efeitos mais notáveis da inversão térmica, ela acontece na saúde da população, sentindo fortes dores de cabeça. Nas crianças também, que coceira na garganta, acontece a coceira na garganta, dores de cabeça, irritação dos olhos, devido a essa inversão térmica. E também ocorrem problemas que ocorrem principalmente quem são sensíveis à poluição, como crianças, por exemplo, que ela tem mais sensibilidade, isso para sentir dor de cabeça, sentir irritação nos olhos, essa fadiga, essa falta de ar. Isso é quando acontece a inversão térmica, porque ao invés dessa poluição ela subir, ela fica na superfície, isso
trazendo consequências para os habitantes da população. Em vez de ela ser levada pelo ir, aí o que acontece com a seleção térmica? Às vezes fica aquele calor, aquele abafado, você fica sem falta de ar, né? Isso. Então são essas consequências também trazidas pela poluição atmosférica. Então eu vou dar aqui uma pausazinha para a gente continuar com a chuva ácida, certo? Eu vou trazer também aqui um breve exemplo como ocorre essa chuva ácida e a gente voltamos para o nosso conteúdo, certo, gente? Rapidinho. Voltando, gente, para a nossa aula. Sim, vamos falar agora sobre a chuva ácida. Também um dos fatores da poluição atmosférica que também traz consequências sérias para o meio ambiente, certo? A chuva ácida ela é formada principalmente pela queima de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão. Ou seja, esse fenômeno ele provoca alterações na fauna e na flora das áreas onde ocorre, e as águas dos mares, dos rios e dos lagos tornam-se ácidas, então matando os peixes, as algas marinhas, entre outros seres vivos. E nas florestas, matando também as lavouras, as plantas, onde ocorrem as queimadas pelos ácidos, muitas delas morrem ou ficam enfraquecidas. E na cidade, o que acontece? A chuva ácida ela pode causar danos às construções e aos patrimônios culturais, né? Isso, aquele patrimônio histórico cultural. E aqui eu fiz também uma pequena demonstração, não é lá essas coisas todas, mas vocês também podem até olhar algumas imagens se vocês quiserem ver mais a fundo sobre alguma imagem que mostre aí a inversão térmica, caso vocês tenham interesse, ou a chuva ácida, como ela acontece, né? Isso aqui no primeiro instante, eu fiz aqui, isso daqui são as chaminés, certo? Saindo daí algumas fumaças que eu coloquei, que ocorre também devido, das chaminés das fábricas e dos escapamentos também dos veículos, que saem gases como dióxido de enxofre e o óxido nítrico, certo? Que causa também a chuva ácida. E em segunda instância, ali na atmosfera, onde esses gases, que é através das nuvens, né, isso, da chuva, na atmosfera esses gases se misturam com o hidrogênio presente no vapor de água, formando chuvas com alto teor ácido, que no caso é a chuva ácida. E por último, a vegetação aqui, no caso as vegetações, eu desenhei mais ou menos umas árvores, né, isso, onde fala que ao cair sobre uma floresta, por exemplo, a chuva ácida ela danifica as árvores ou provoca a morte delas. Ou seja, nas regiões mais urbanizadas e industrializadas do planeta, a excessiva concentração de poluentes atmosféricos gera o fenômeno da chuva ácida, certo? Então a chuva ácida ela provoca tudo isso, gente. Ela provoca a morte, né? Isso das plantações, se atingir os rios, lagos, matando aí as águas marinhas, os peixes, certo? Então isso é formado então principalmente pela queima de combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão, certo? Por isso que isso acontece. E a diminuição na camada de ozônio? Bom, a diminuição na camada de ozônio que envolve a Terra e filtra os raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Então, a destruição da camada de ozônio, ela permite que os raios ultravioleta passem pela atmosfera sem ser filtradas, ou seja, esse fator traz várias consequências prejudiciais ao ser humano, como problemas de saúde, doenças visuais e de pele, inclusive o câncer, né? Câncer de pele, e problemas econômicos na diminuição da produtividade das lavouras, certo? Então, o que acontece? Para também nos proteger desses raios ultravioleta, evitar ir para o sol, aquele sol de meio-dia, né? Isso que é muito quente. Se a gente quiser ir, a gente tem que ir mais cedo, usar o protetor solar, né?
que é contra os raios ultravioleta, com proteção. Usar quando os meninos ou as meninas também forem à praia, colocar aquele boné, aqueles óculos escuros, né, que também esteja proteção, que é muito importante para evitar esses raios ultravioleta na nossa pele, que realmente queima, danificando totalmente a nossa pele. Então, se a gente vai para a praia, lembra de colocar na bolsa, e antes de sair também de casa, a gente passar aquele protetor solar, né, que tem proteção. Colocar na bolsa um óculos escuro também com proteção ultravioleta, né, para também não receber os raios solares nos olhos. E colocar aquele boné, certo? Isso daí são alguns cuidados e prevenir é uma forma de prevenção a esses raios ultravioletas, certo? E mais a seguir, nós temos também o efeito estufa. O efeito estufa, esse gás, ele provém principalmente das queimadas das chaminés também e das fábricas e dos escapamentos de veículos automotores com a queima de combustíveis, certo? De origem fóssil, como a gasolina e o óleo diesel, certo? O óleo diesel, ele também provoca aí o efeito estufa e também colabora para o aumento do gás carbônico na atmosfera, as queimadas realizadas nas florestas, nas pastagens e nas lavouras após a colheita. Então, esse aumento de temperatura do planeta, ele é denominado aquecimento global, certo, gente? Então concluindo aqui, meus queridos, sobre o efeito estufa, que nós sabemos que vários estudos relatam que o efeito estufa, ele está decorrente do aumento de gases poluentes gerado pelas atividades humanas. Então está desencadeando também várias mudanças significativas no clima de todo o planeta, né? Isso, então, várias consequências, as consequências do aquecimento global, vamos citar algumas aqui para vocês, são que o aumento na ocorrência de tempestades, furacões, tornados, a extinção também do ecossistema, né? Isso é a extinção de animais e plantas do ecossistema da Terra terrestre. Temos mais o que? Temos também o derretimento do gelo, né? Isso nas regiões polares, que pode causar também alterações na dinâmica das correntes marítimas em nível global, certo? Então é isso, a nossa aula de hoje foi falando para vocês sobre a poluição atmosférica e também nós podemos falar para vocês aqui, né, isso. Desculpa, meus queridos, tá parando, mas é por conta do tempo também do vídeo, eu tenho que estar aqui apagando algumas coisas, certo? Então o que podemos fazer para evitar, qual é o nosso papel aí para ajudar a reduzir a poluição do ar? Evitando queimadas, né, isso desnecessárias, podemos preservar e recuperar as florestas, vamos evitar as queimadas nas lavouras, nas pastagens, vamos mudar para o controle biológico aí, em vez de estar queimando, vamos utilizar fontes de energias mais, vamos supor, menos poluentes para movimentar as indústrias automóveis e usinas hidrelétricas, né? Vamos também optar andar mais de bicicletas e andar mais, né? Era muito bom se também tivesse uma ciclovia para os ciclistas, para assim a gente poder evitar estar se locomovendo de carro, só deixar para andar de carro quando realmente for necessário, né? Ter que ir para a capital, outro lugar, entendeu? E aqui na cidade a gente utilizaria mais a bicicleta mesmo, certo? Então também a gente já estaria contribuindo aí para a redução da poluição do ar, né? Vamos criar sistemas de transportes coletivos, que é isso que eu acabei de falar para vocês. E vamos ver mais o que nós podemos fazer, nosso papel aí, né? Preservar, como eu falei para você, a Mata Atlântica e tudo mais, né? Isso, então, caso vocês queiram fazer, vamos mudar, nós podemos sim mudar essa situação,
cabe a cada um de nós fazer o nosso papel, certo? Então podemos sim, porque o ar, pessoal, é essencial para a nossa vida, e sem ele nós não viveremos aqui, né, isso na Terra, e se ele estiver muito poluído, vai atrair várias doenças respiratórias que a gente também não vai conseguir viver num ambiente pesado. A gente tem que estar num ambiente saudável, certo? Vamos preservar e fazer a nossa parte, certo? Então até a próxima aula, fiquem com Deus e tenham um bom dia. Tchau, tchau.